Às 2h47 da tarde de 6 de setembro, um helicóptero de ataque ucraniano, Mi-24 Hind, realizou uma manobra que desafiou todos os princípios tradicionais de combate aéreo. Ele voou diretamente para a zona operacional de uma equipe de defesa aérea russa em Oleshk, navegando a uma altitude baixa de cerca de 200 metros e a uma velocidade lenta, abaixo de 200 km por hora, praticamente se oferecendo como alvo. As forças russas, posicionadas em um prédio abandonado a 3 quilômetros de distância, ficaram atônitas. Um Mi-24 totalmente armado, carregado de foguetes, expôs-se descaradamente em plena luz do dia em um espaço aéreo fortemente defendido. Essa ação contradizia qualquer doutrina ou tática estabelecida, a menos que a Ucrânia quisesse provocar os russos a abrir fogo. A manobra fazia parte de uma estratégia de isca cuidadosamente planejada para explorar fraquezas nos protocolos operacionais do sistema de defesa aérea russo. Na região de Oleshk, a atividade militar estava reduzida há meses, limitada principalmente a combates com drones e trocas esporádicas de artilharia. Localizada às margens do rio Dnipro, a área tem terreno plano com campos extensos e pequenas vilas, longe de ser um ponto estratégico importante. As forças russas mantinham posições defensivas estáticas, com equipes Manpads e unidades de artilharia espalhadas para controlar o espaço aéreo e impedir ataque surpresa. Mesmo assim, um valioso helicóptero de ataque Mi-24, equipado com 4 suportes de foguetes V-8V, aventurou-se em um espaço aéreo disputado a uma altitude perigosamente baixa. A bordo, cada suporte carregava 20 foguetes S-8Com, totalizando 80 foguetes não guiados. Esses foguetes, com 8 centímetros de diâmetro, pesavam 11,7 quilos cada, com uma ogiva de 1,1 quilo, capaz de perfurar 40 centímetros de blindagem homogênea laminada. Com alcance efetivo de 2 quilômetros, o S-8Com era ideal para supressão diária, mas inadequado para ataques precisos. Ver um helicóptero com esse arsenal massivo nesse contexto era como assistir a um jogador profissional de futebol americano em um jogo infantil, totalmente fora de lugar. Para os russos, isso parecia ilógico, e esse era o objetivo. Uma equipe russa, Manpads, posicionada a 3 quilômetros, observou o helicóptero por binóculos durante 4 minutos. A equipe de 2 homens operava o 9K-38 Igla, um dos sistemas portáteis de defesa aérea mais avançados da Rússia. Pesando 17,9 quilos quando pronto para disparo, o míssil de 1,5 metro carregava uma ogiva de fragmentação de alto explosivo de 1,17 quilos, com 390 gramas de explosivos capaz de transformar o helicóptero em destroços. O míssil 9M-39 do Igla alcançava velocidades de Mach 1,9, com alcance efetivo de 5,2 km e altitude máxima de 3,5 km. O verdadeiro perigo para o piloto, no entanto, não era o explosivo, mas o sistema de orientação. O sensor infravermelho resfriado a nitrogênio do míssil 9M-39 representava um grande avanço em relação a modelos anteriores, reduzindo interferências e estendendo o alcance de detecção para 5 km em condições ideais. O sistema de resfriamento, em teoria, distinguia entre o escapamento do motor da aeronave e sinalizadores comuns. O sensor usava um algoritmo simples para priorizar a fonte de calor mais intensa, mas podia ser enganado por múltiplas fontes de calor em ambientes complexos de combate. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. O piloto ucraniano iniciou um ataque em mergulho, disparando todos os 80 foguetes em uma sequência rápida e poderosa. Os foguetes voaram em direção ao solo a 610 metros por segundo, espalhando-se por uma zona de impacto de 500 metros. Cada foguete gerava uma explosão com raio letal de cerca de 5 metros, incendiando vegetação e criando colunas visíveis de fumaça e poeira. Algo parecia errado neste ataque. Muitos foguetes caíram inofensivamente no rio Dnipro.
Outros acertaram campos vazios, levantando lama e detritos. Apenas alguns atingiram estruturas reais, incluindo um pequeno depósito e alguns postos de observação russos, causando danos mínimos. Parecia mais uma supressão diária do que um ataque preciso, um desperdício de munição em um setor tranquilo. No entanto, a dispersão de 500 metros servia a dois propósitos que os russos não perceberam: supressão ampla e, mais importante, criar condições ideais para forçar a defesa aérea inimiga a reagir. Qualquer equipe man-pads que testemunhasse um ataque tão imprudente se sentiria compelida a enfrentar o que parecia um alvo fácil. A equipe russa seguiu estritamente a doutrina da era soviética, que exigia atacar imediatamente qualquer aeronave dentro do alcance de 5,2 quilômetros do Igla. O atirador fez as verificações finais da arma, confirmando o alvo a 3 quilômetros, dentro do alcance ideal, com um ângulo favorável a nordeste. O helicóptero ucraniano, voando baixo e lento durante o ataque, estava diretamente na mira. O atirador russo travou o alvo pelo visor óptico e ativou o sensor infravermelho resfriado a nitrogênio. O alcance de 5,2 quilômetros do Igla não chegava ao outro lado do rio Dnipro a partir da posição deles, mas o Mi-24 cruzou deliberadamente o espaço aéreo controlado pelos russos por cerca de 1 quilômetro, ficando ao alcance. O que os russos não previram foi por que um helicóptero ucraniano se exporia tão descaradamente à luz do dia em uma área fortemente defendida. Oleshk, com unidades russas espalhadas e sem alvos estratégicos críticos, não valia o risco de um ativo valioso como o Mi-24. Essa escolha tática deveria ter acendido alertas, mas o alvo tentador superou o bom senso deles. Seria um erro fatal. A armadilha estava pronta e às 2h48 da tarde, quando o último foguete S-8 explodiu abaixo, o atirador russo disparou. O sensor infravermelho do Igla travou na assinatura térmica do motor do Mi-24 e o foguete de combustível sólido acendeu com um flash branco característico, visível a quilômetros de distância. O míssil acelerou a Mach 1,9, mirando o alvo apesar da luz da tarde. O sistema de alerta de radar SPO-15 Barioso do piloto ucraniano detectou imediatamente o lançamento, embora sua resposta calma sugerisse que ele havia antecipado e se preparado para esse momento. O SPO-15 operava em uma faixa de frequência de 0,6 a 17 GHz, detectando emissões eletromagnéticas de radares e sensores de mísseis inimigos. Com 4 antenas ao redor da fuselagem, ele oferecia cobertura de 360 graus, calculando a direção da ameaça com precisão de 15 graus. Sua base de dados, atualizada com experiência de campo, identificava mais de 600 tipos de emissões, incluindo a assinatura do Igla. O sistema priorizava ameaças em um display de 16 LEDs, mostrando direção e gravidade, com alertas sonoros distintos. Um tom contínuo de 800 Hz para trava de radar, um pulso de 1600 Hz para lançamento de míssil e um bip rápido contínuo para orientação terminal. Nesse caso, o pulso agudo de 1600 Hz confirmou um lançamento de míssil infravermelho, exatamente o que o piloto esperava. Inclinando bruscamente à esquerda em um ângulo de 45 graus, o piloto ativou contramedidas eletrônicas e mecânicas. O Mi-24 liberou uma sequência precisa de 12 sinalizadores infravermelhos. O sistema de contramedidas, o V-26, montado na fuselagem, continha 192 sinalizadores infravermelhos PPI-26, que queimavam a mais de 2.000 graus Celsius para criar assinaturas térmicas falsas, desviando o míssil do escapamento do motor do helicóptero. O piloto manteve velocidade e altitude estáveis por 3 segundos para garantir a liberação correta dos sinalizadores. Depois executou uma curva fechada para escapar da área. O timing foi perfeito. O campo de batalha virou um pesadelo térmico.
80 explosões de foguetes abaixo formaram uma parede de assinaturas térmicas, enquanto os 12 sinalizadores brilhavam como sóis falsos acima. O sensor do míssil, projetado para um único alvo, foi subitamente sobrecarregado por dezenas de fontes de calor. Era como tentar encontrar uma lâmpada específica na Times Square à meia-noite. Impossível! Cada explosão do foguete S-8 criava assinaturas térmicas secundárias que duravam segundos, incendiando vegetação, combustível e materiais inflamáveis na zona de impacto de 500 metros. Combinadas com os sinalizadores do helicóptero, essas assinaturas térmicas no solo criaram um labirinto térmico tridimensional que o sensor dos anos 80 não conseguia navegar. O sensor do Igla, avançado para sua época, não tinha capacidade de processar múltiplos alvos em ambientes de alta interferência. Ele perdeu a trava no helicóptero e fixou-se na fonte de calor mais brilhante, um grupo de explosões de foguetes a 150 metros de distância. O míssil passou inofensivamente pelo helicóptero ucraniano, perto o suficiente para ser visto pela tripulação, mas longe o bastante para evitar o detonador de proximidade. Confirmando a falha do míssil, o piloto rapidamente subiu para uma altitude segura e recuou para o oeste, cruzando o rio Dnipro para evitar outras ameaças. Essa falha era o resultado esperado. A verdadeira vitória veio em seguida. Ao disparar, a equipe russa Mempeds selou seu destino. A assinatura infravermelha brilhante do lançamento foi detectada por vários sensores, identificando sua localização no prédio. Drones de reconhecimento ucranianos, operando a 2.000 metros de altitude, capturaram o lançamento e transmitiram dados em tempo real para o comando. A inteligência de sinais ucraniana triangulou o local do lançamento, combinando a assinatura térmica do míssil com emissões eletromagnéticas das comunicações da equipe. Uma análise conduzida por inteligência artificial processou esses dados em 90 segundos, identificando as coordenadas do alvo com erro inferior a 10 metros. Em conflitos anteriores, esse processo levava de 15 a 30 minutos, mas os sensores integrados e protocolos simplificados da Ucrânia reduziram esse tempo. Em 90 segundos, os dados foram enviados a uma unidade de ataque apropriada, uma equipe de drones FPV a 8 quilômetros de distância. A equipe de drones FPV de 3 pessoas, composta por 2 pilotos e um técnico, estava posicionada a 8 quilômetros a oeste de Olesk. Eles operavam um quadricóptero comercial modificado, equipado com uma ogiva de explosivo de 1,5 kg e uma câmera FPV de resolução 1080 pixels, permitindo controle preciso à distância. Em vez de evitar defesas aéreas, os pilotos ucranianos agora se expunham deliberadamente para provocar disparos inimigos. Essa doutrina, refinada com base em experiências de campo de 2022 a 2023, explorava a dependência russa em equipes Mempeds estáticas e seus procedimentos lentos após o combate. Em vez de usar cobertura do terreno e armas de longo alcance para evitar defesas aéreas, os pilotos ucranianos usavam aeronaves como isca, confiando em contramedidas e aceitando perdas potenciais para um objetivo maior: desmantelar a rede de defesa aérea inimiga. O Mi-24, com blindagem resistente a tiros de metralhadora de 12,7 mm e contramedidas avançadas, era ideal para esse papel de isca. Esse risco calculado, impensável em academias militares tradicionais, provou-se incrivelmente eficaz. Enquanto isso, a equipe russa seguia os protocolos pós-combate padrão, sem saber que um cronômetro de 8 minutos para sua destruição havia começado. A doutrina soviética exigia realocação imediata após o disparo para evitar contra-ataques. No entanto, o terreno lamacento de Olesk, devido às chuvas de verão, e o prédio dilapidado retardaram esse processo.
Na era da Guerra Fria, táticas de atirar e fugir ofereciam segurança razoável devido aos tempos de resposta lentos dos adversários. A vigilância moderna e operações em rede reduziram essa janela para minutos. Às 2h49 da tarde, a equipe de drones FPV recebeu as coordenadas finais do alvo. O operador lançou o quadricóptero voando a 50 metros de altitude e 80 km por hora para otimizar o tempo de aproximação e minimizar a detecção. A equipe russa MANPADS focava em desmontar o equipamento, negligenciando a segurança perimetral. O 9K-38 Igla exigia várias etapas para ser guardado. Desmontar o tubo de lançamento, manipular a bateria de resfriamento com segurança e remover a bateria térmica que alimentava o sensor. Em condições lamacentas e espaço apertado, isso levou 6 minutos, criando uma janela de vulnerabilidade. As chuvas de verão transformaram o solo em lama espessa, grudando nas botas e no equipamento. O prédio, antes um esconderijo, virou uma armadilha enquanto a equipe navegava por escombros e escadas danificadas, carregando quase 18 quilos de equipamento. Às 2h54 da tarde, 6 minutos após o lançamento fracassado do míssil, o drone ucraniano se aproximou do alvo. Pela transmissão ao vivo em primeira pessoa, o operador observou 2 soldados russos ainda na posição de tiro, lutando com o equipamento. O tubo de lançamento do Igla, pesando 10,8 quilos, e a empunhadura de 7,1 quilos dificultavam a movimentação na lama. A aproximação do drone maximizou o sucesso, enquanto minimizava a detecção, voando a 50 metros e usando a cobertura de árvores para mascarar sua trajetória. Seu motor elétrico produzia calor mínimo e seu zumbido agudo só era audível a 100 ou 200 metros. Quando os russos notaram o som do drone, restavam apenas segundos. Os russos continuavam focados em sua tarefa, alheios aos segundos que lhes restavam. Pela câmera FPV, o operador fez ajustes finais para posicionamento ideal. O drone acelerou para 100 km por hora nos últimos 5 segundos, mergulhando diretamente entre os 2 soldados e o equipamento. Exatamente às 2h56 da tarde, 8 minutos após o lançamento do Igla, o drone atingiu o alvo. A ogiva de 1,5 kg detonou no impacto, produzindo uma explosão com raio letal de 10 metros, destruindo completamente a equipe MANPADS e seu equipamento. Em poucas horas, o tráfego de comunicações russo revelou discussões amplas entre unidades de defesa aérea. Equipes MANPADS na região receberam novas ordens, só engajar com autorização explícita, acompanhada de alertas sobre ameaças de drones FPV. Essa hesitação, movida pelo medo de retaliação imediata, reduziu a eficácia de toda a rede de defesa aérea russa. Helicópteros ucranianos, especialmente o Mi-24, com capacidade de carga de 2.500 kg e velocidade máxima de 335 km por hora, podiam agora operar com mais liberdade, especialmente em zonas de baixa densidade de defesa aérea como Oleshk. A tática de isca não apenas eliminou uma equipe MANPADS, mas também criou um efeito psicológico, forçando os atiradores russos a pesar a sobrevivência contra o dever. Nas 48 horas após o incidente, a inteligência ucraniana registrou uma redução de 30% nos lançamentos de MANPADS na área circundante, destacando o impacto imediato da tática. Esse risco calculado transformou o Mi-24 de uma vítima em potencial em um caçador ativo, neutralizando sistemas Igla com eficiência devastadora.